Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso Princípios de Nutrição Comportamental. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você gostar da aula, curta, compartilha com seus colegas. Eu tenho certeza que eles irão gostar de receber esse conteúdo para aplicar no consultório deles. Meu nome é Audrey Coqueiro, eu sou nutricionista, eu sou uma das fundadoras do Prepara Nutri, que é uma empresa que desenvolve cursos e materiais, e-books, para nutricionistas, descomplicando a ciência para que ela seja possível de ser aplicada na prática clínica. E essa é a segunda aula do curso Princípios de Nutrição Comportamental. Então, se você caiu aqui de paraquedas, vai para a aula 1, assiste o conteúdo e depois volta aqui para a aula 2, para nós discutirmos conceitos da nutrição comportamental. Bom, nós temos alguns conceitos que eles são diferentes na nutrição, de um modo geral, e eles são compreendidos de forma diferente na nutrição comportamental. Então, todos os conceitos que eu passarei para vocês hoje estão relacionados à nutrição comportamental. Bom, nós temos a alimentação, que é uma criação histórico-cultural ligada às relações humanas, mediadas pela comida. De um modo geral, a alimentação ela é tão antiga quanto o próprio homem, então é uma ciência muito antiga. E nós temos a nutrição, que é uma ciência da modernidade com foco no estudo de nutrientes. Então, quando em comparação com a alimentação, nós entendemos que a nutrição é uma ciência muito recente. O homem, ele está acostumado a se alimentar, mas não com que essa alimentação seja unicamente pautada na nutrição. E por isso que na atualidade nós temos tantos conflitos, porque as pessoas elas se sentem obrigadas a se alimentar com base no valor nutricional dos alimentos, mas elas se sentem tentadas a se alimentar, a escolher alimentos por outras questões. Porque o homem, desde os primórdios, ele não se alimenta apenas para suprir as suas necessidades fisiológicas, mas também diversos outros fatores influenciam a alimentação e as escolhas alimentares de alguém. Bom, o alimento tem funções destinadas à formação, ao desenvolvimento e à manutenção do organismo, ao passo que comida tem funções nutricionais, mas também tem questões culturais e simbólicas. Então, aqui nós sabemos que alimento e comida são contextos, são conceitos diferentes, entendendo comida como um vínculo muito mais relacionado à cultura e à simbologia. Bom, fome é a necessidade fisiológica de comer sem relação de algum alimento específico e nunca é emocional. Então, alguém que tem fome verdadeiramente não come qualquer tipo de alimento, não tem uma vontade específica e também não tem um vínculo emocional. Quando a pessoa ela realmente está com fome, ela não tem desejo específico por nenhum alimento, ela só quer saciar aquela necessidade, aquela fome, aquela sensação que ela está sentindo, e também não tem um fator emocional envolvido, é muito mais biológico. Já a fome hedônica ou o apetite é o desejo de comer um alimento ou grupo de alimentos em particular para obter satisfação e prazer. E aí muitas vezes pode ter algumas questões emocionais envolvidas na fome hedônica. Então é aquela fome de coxinha, de brigadeiro que nós temos de vez em quando. Bom, saciedade é a sensação de plenitude gástrica, sem sensação de fome e com sensação de bem-estar. Então, perceba, a saciedade, ela traz uma sensação de bem-estar, que é diferente do estufamento. Então, por exemplo, no Natal, nós comemos muito, uma quantidade exagerada, com diversas variedades, e aí muitas vezes, depois desse consumo excessivo de alimento, ao invés de ter essa sensação de saciedade, essa sensação de bem-estar, nós temos uma sensação de estufamento, que muitas vezes nos leva à sensação de culpa, por saber que o estufamento decorre do fato de nós termos comido muito mais do que deveríamos. Bom, as práticas alimentares se referem à forma como os indivíduos se alimentam em diferentes esferas. Então, varia de indivíduo para indivíduo.
A motivação alimentar é a causa que impulsiona a nossa ação de escolher comer ou não determinado alimento ou comida. E essa definição é muito importante em nutrição comportamental, que o profissional ele possa entender qual que é a motivação real da escolha daquele alimento. Muitas vezes a motivação ela pode ser única e exclusiva atrelada com o valor nutricional desse alimento. Então, muitas vezes o paciente, ele não gosta de determinado alimento, ele só o consome, a sua única motivação é uma questão nutricional, ou a sua única motivação é uma questão emocional, enfim, é o que motiva o indivíduo a escolher ou não determinado alimento, e é muito importante entender o que motiva o seu paciente a comer ou deixar de comer determinado alimento. A escolha alimentar é o ato dinâmico que determina o consumo alimentar. O consumo alimentar é a ingestão de alimentos e o consumo nutricional é a ingestão de energia e de nutrientes. Então, comportamento alimentar e consumo alimentar e consumo nutricional não são a mesma coisa, mas o consumo nutricional ele decorre do consumo alimentar. Então, quando se ingere alimentos, necessariamente também está se ingerindo energia e nutrientes. Padrão alimentar são análises estatísticas ou matemáticas dos alimentos como eles são verdadeiramente consumidos. Então, de um modo geral, para se entender o padrão alimentar de uma população, é preciso entender, fazer um estudo para entender o que essa população consome, realizar análises estatísticas, enfim, é algo muito mais complexo. Estrutura alimentar são os tipos, horários e regularidades das refeições. Isso varia muito de pessoa para pessoa. É importante entender qual que é a estrutura alimentar na qual o seu paciente está inserido. Então, se ele só consome o café da manhã e o jantar, se ele realiza 6 refeições por dia, se ele realiza uma refeição por dia. Então, é importante entender com muita clareza qual é a estrutura alimentar na qual esse indivíduo está inserido. Atitude alimentar que considera as crenças, os pensamentos, os sentimentos, comportamentos relacionados e o relacionamento de um modo geral com os alimentos. E aqui é extremamente importante entender a atitude alimentar dos nossos pacientes. Então, tudo que envolve a relação dele com o alimento. Entendendo que a alimentação, o ato de se alimentar, ele é muito complexo. Diversos são os fatores que estão associados a esse ato. Não somente uma questão nutricional, mas, como mencionado aqui, crenças, pensamentos, sentimentos, comportamentos. O comportamento alimentar são as ações em relação ao ato de se alimentar. Então, como, quando e de que forma nós comemos, como nós nos comportamos na nossa alimentação. O hábito alimentar são comportamentos aprendidos e repetidos de forma automática. E aqui, no hábito alimentar, nós conseguimos entender o quanto a família, os amigos influenciam nesses hábitos. Porque são comportamentos que nós aprendemos, então aprendemos com alguém, e repetimos de forma automática, muitas vezes, sem nem ao menos pensar. Então, às vezes, o café da manhã da pessoa é um pão francês com café com leite. É o que ela aprendeu desde pequena, e quando ela vai consumir essa refeição, ela nem pensa em outra opção. É tão automático que ela simplesmente sempre consome esses alimentos no café da manhã. Bom, com base em todos esses conceitos que nós conversamos nesses 3 primeiros slides, nós conseguimos entender que o comportamento alimentar ele está relacionado ao que uma pessoa conhece e acredita sobre alimentação e nutrição e aquilo que ela sente sobre a comida. E aqui, conforme nós entendemos essa frase, nós passamos a compreender também que a educação nutricional é um importante pilar no tratamento nutricional, porque o comportamento alimentar, ele está relacionado ao que esse indivíduo conhece e acredita sobre alimentação e nutrição. Então, a educação nutricional, ela é uma importante estratégia nutricional para fazer com que esse paciente possa mudar hábitos, se o caso.
Além disso, nós conseguimos entender que não se pode ter uma definição rígida do que é a alimentação adequada, sem contextualizar para quem, quando e onde. Então, uma alimentação adequada para mim não é a mesma que é para você, porque ela considera também as minhas questões emocionais, a minha cultura e diversos outros aspectos. Então, a alimentação adequada varia de pessoa para pessoa. E que, finalmente, para manter um bom estado nutricional, é fundamental estabelecer e também manter atitudes alimentares positivas, confiantes, relaxadas, confortáveis e flexíveis. Então, se o seu paciente ele estiver consumindo um alimento que você prescreveu, mas que ele não gosta, ele só está consumindo porque você prescreveu, é muito difícil com que ele vá, de fato, aderir a esse plano alimentar. Porque para se manter um bom estado nutricional, para que esse indivíduo ele possa aderir melhor a um plano, a uma estratégia nutricional, ele precisa ter uma atitude positiva, flexível e confortável frente ao que está sendo proposto. Bom, se você quiser conhecer um pouco mais sobre todos esses conceitos, eu te sugiro a leitura desse livro, que é a segunda edição do livro Nutrição Comportamental. Se você gosta desse tema, você também irá gostar muito do nosso curso Comportamento Alimentar aplicado à nutrição esportiva, que concilia a nutrição comportamental com a nutrição esportiva, demonstrando como a nutrição comportamental pode ser aplicada para praticantes de atividade física e atletas. Se você quiser receber os slides dessa aula, o link está na descrição do vídeo, então você pode solicitar os slides da aula e ter mais material para estudar. Nós também colocamos na descrição do vídeo um link com acesso para o nosso Instagram. E lá você terá acesso ao nosso blog, a todos os nossos produtos, inclusive produtos gratuitos, que você pode se beneficiar e utilizar esses conhecimentos para o seu consultório. Nos siga nas redes sociais, nós postamos conteúdos diários para te assessorar. E se você tiver qualquer dúvida, você pode mandar mensagem no nosso e-mail. Se você tiver gostado dessa aula, curte, compartilha com seus colegas e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Até a próxima aula!